De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Olá, tudo bem? Mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e a partir de agora você vai conferir as principais notícias de inclusão e acessibilidade com toda a equipe de jornalismo da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Você que está nos acompanhando pode e deve curtir o nosso canal, compartilhar este conteúdo com todo mundo e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Vamos para os destaques do programa de hoje. Começo com você, Marcos Aurélio de Carvalho. É isso, Wesley. Daqui a pouco, diretamente de Santiago do Chile, nosso correspondente Carlos Ferrari vai falar inclusive sobre as chances de medalha. Já começaram os Jogos Parapan-Americanos e como vão se sair provavelmente os paratletas brasileiros, hein? Já com Carlos Ferrari, diretamente do Chile. E ainda hoje no programa, reforma tributária prevê desconto de impostos na compra de dispositivos de acessibilidade. E o Tribunal Superior do Trabalho decide que empresa de refrigerantes deverá indenizar trabalhador negro e com deficiência, sem refresco para o preconceito, Wesley. Daqui a pouquinho todos os detalhes com Marcos Aurélio de Carvalho aqui do nosso De Olho na Inclusão. Agora vamos com ele, que conseguiu derrubar o técnico do Botafogo, Aguinaldo Borcati, com os comentários de esportes. Mas antes, os destaques aqui no nosso De Olho na Inclusão. Claro, depois eu vou falar sobre isso, sobre essa acusação leviana. Tudo bem, Wesley Gamaliel? Tudo bem, Marcos Aurélio de Carvalho? Olá, Milton Carvalho aqui com a gente também. Olá, você conectado sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Atenção para os meus destaques. Olha só, a consultora em audiodescrição aponta a diminuição de conteúdos acessíveis a pessoas com deficiência visual na programação da TV Cultura. O secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB, Milton Carvalho, comenta. E mais, cirurgiões dos Estados Unidos anunciam primeiro transplante de olho do mundo. E o Milton Carvalho também vai comentar uma notícia que divulgamos aqui na semana passada sobre a segunda edição do ranking de acessibilidade digital da consultoria Iaman. É só você me chamar, Wesley, e eu trago todas as informações com detalhes. Muito bem, Aguinaldo Borcati. Já que você já deu spoiler do nosso convidado ilustre desta sexta-feira, eu quero cumprimentá-lo, viu? Seja bem-vindo aqui ao De Olho na Inclusão, Milton Carvalho. Olá, Wesley. Olá, Aguinaldo Borcati, o Guina, aquele que eu chamo de primo, né? O Marcos Aurélio de Carvalho. Muito bom estar aqui nessa bancada maravilhosa. Cumprimento também a todos vocês que nos assistem, que seguem o canal da ONCB e estamos aqui de olho na inclusão para comentar tudo ligado às tecnologias. Wesley? Muito bem. E aí, você que está acompanhando a gente aqui, pode deixar o seu comentário no nosso vídeo ou mandar mensagem no nosso WhatsApp, é o 11920061342. Tem correspondente da ONCB lá no Chile, Marcos Aurélio de Carvalho. Wesley, inclusive o telespectador de Olho na Inclusão, vou audiodescrever, está agora acompanhando a tela dividida. Do lado direito estou eu com a logomarca do De Olho na Inclusão, do lado esquerdo, Carlos Ferrari, diretamente de Santiago do Chile. Seja bem-vindo, Ferrari. São 324 atletas brasileiros disputando 17 modalidades nestes Jogos Parapan-Americanos aí em Santiago do Chile. Quais são as primeiras percepções que você tem da capital chilena para os Jogos Parapan-Americanos, Ferrari? Bom, Marco, primeiro que a alegria brasileira, né, contagiando toda a cidade, uma delegação aí de mais de 500 pessoas, técnicos acompanhantes, equipe de apoio, uma estrutura impecável, logística, assegurada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e a gente chega muito forte para fazer a maior e melhor campanha da história. Quando você fala de maior e melhor campanha da história, é possível traçar algumas metas, alguns números? Olha, eu acho que não é o caso de falar em número, apesar de a gente ouvir muitos por aqui.
porque hoje a gente até falava disso lá na Vila Paralímpica, tivemos lá com o Jonas Freire, né, o diretor técnico do CPB. Mais do que falar em número, é falar nessa grandeza logística mobilizada e todo um trabalho, né? A gente teve o Mundial, os Jogos Mundiais recentemente, onde o Brasil foi muito bem, né? Então, tanto nas modalidades individuais e coletivas, o Brasil chegando sempre muito forte. Com certeza, a gente vai passar de 250, 270 medalhas e eu acho que vai ser motivo de muita celebração, orgulho e festa para o país. 270, 260, 270 medalhas seria realmente um número espetacular. Carlos Ferrari, falando também pela CBDV, pela nossa querida Confederação Brasileira de Desportos e Deficientes Visuais, onde você também é atuante, tem importante trabalho, fale um pouquinho especificamente sobre a expectativa para os desportos de deficientes visuais. Aqui nós temos, acho que, duas coisas a destacar, né? A força histórica do futebol masculino, do futebol, e temos que destacar, né, a renovação que se tem, muito atleta jovem no judô também. O judô deve medalhar muito, e tem a grande expectativa de conquista da vaga para a Paralimpíada no goalball feminino, né? O goalball feminino pode conquistar aqui a sua vaga para a Paralimpíada de Paris. Então, para nós, é um momento de muita expectativa e muita torcida. Ou seja, o que você está dizendo é grandes possibilidades de medalha de ouro no futebol de cegos masculino, grandes possibilidades de medalha de ouro no goalball masculino e muitas perspectivas de classificação para a partir do goalball feminino, é isso? Exato. O masculino já está classificado, né, o goalball masculino, e a expectativa de classificação do goalball feminino agora aqui nos Jogos Pan-Americanos. Ferrari, você está aí ao lado da Casa Brasil. Explique para quem não sabe o que é a Casa Brasil neste evento, o que é a Casa Brasil aí em Santiago do Chile, nos Jogos Pan-Americanos. Quem está ouvindo a entrevista deve estar ouvindo música brasileira de fundo, né? Então aqui é um lugar de acolhida, onde o Comitê Paralímpico está junto com seus apoiadores, recebendo gente de todos os países das Américas, um lugar de encontro e de mostra da nossa cultura, do nosso jeito de acolher, do nosso jeito de torcer. A gente vai estar muito por aqui, se encontrando, se mobilizando para sair para as arenas, né? E é um lugar de confraternização, um lugar de acolhida e de encontro. Pois é, acompanhamos então Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil, é nosso correspondente. Luan Richard, que tem uma apresentação musical, aliás, apresentações musicais na Casa Brasil, sobre a qual nos referimos aqui, eu e Ferrari, também está em Santiago do Chile e estará conosco em outra edição do De Olho na Inclusão. É ampla cobertura da nossa ONCB nos Jogos Pan-Americanos, que começaram agora, né? Hoje, já com algumas atividades ontem, mas oficialmente hoje, 17, e vão até o dia 26 deste mês. Portanto, ampla cobertura da ONCB nessa competição que conta com 324 atletas brasileiros disputando aí 17 modalidades, Wesley. 17 modalidades. Agnaldo Borcati, antes da próxima notícia, que eu quero que você fale um pouco sobre as suas expectativas. O que podemos esperar do desempenho do Brasil lá nos Jogos Pan-Americanos? Considerando que o Brasil vem produzindo, né, e o destaque que o Brasil teve nos últimos campeonatos, inclusive no último Parapan, a gente espera que o Brasil traga muitas medalhas e com uma grande possibilidade, inclusive, de terminar a competição em primeiro. Expectativa grande para as competições individuais, mas também para as coletivas, né? O que a gente espera muito e torce muito, principalmente, é para que as nossas meninas do goalball brasileiro conquistem a vaga que está pendente ainda, que está precisando para Paris 2024. Todos na torcida, Wesley, e acompanhando todos os detalhes deste Parapan de Santiago do Chile. E a gente vai trazer muitas informações aqui no nosso De Olho na Inclusão, lá na Rádio NCB com o Esporte Divisão, agora quarta-feira também. Você ganhou aumento, O aumento não veio, mas veio mais trabalho, né? Vamos falar sobre o Parapan no Esporte Divisão na segunda, na quarta e também no momento paralímpico, né? Durante a programação musical da Rádio NCB.
Ah, é só acompanhar então pelo seu aplicativo de rádio favorito, pelo aplicativo da Rádio ONCB, pelo site oncb.org.br/rádio. Mas agora nós vamos falar de consultor em audiodescrição que aponta diminuição de conteúdos acessíveis a pessoas com deficiência visual na programação da TV Cultura, viu, Agnaldo? É isso. O consultor em audiodescrição e ator Edgar Jacques, por meio de suas redes sociais, alertou para a diminuição de conteúdos acessíveis a pessoas com deficiência visual na grade de programação da TV Cultura. Ele fez uma lista, inclusive, com os programas que foram substituídos e os horários, e aponta um total de 15 programas que contavam com audiodescrição e que foram substituídos por outros sem o recurso. Edgar, que é pessoa com deficiência visual, afirma que o intuito da publicação é mobilizar as pessoas com ou sem deficiência a escreverem para a TV Cultura pedindo a manutenção e a ampliação dos conteúdos acessíveis. Aspas para o Edgar: se fizerem parte de outros grupos ou mesmo organizações de pessoas com deficiência visual, podem pedir a eles que escrevam também. E nós, a equipe aqui do De Olho na Inclusão, encaminhou e-mail para a TV Cultura solicitando informações sobre o assunto, mas até o momento, Wesley, não obtivemos resposta. De qualquer forma, quem está nos acompanhando, se quiser também entrar aí, né, nessa campanha para falar com a TV Cultura, para saber o que está acontecendo, tem um endereço de e-mail aqui: centralderelacionamento1@tvcultura.com.br. centralderelacionamento1@tvcultura.com.br. Importante lembrar que a TV Cultura é uma emissora pública, né, ligada à Fundação Anchieta, que é ligada ao Estado de São Paulo. Por isso a relevância dessa informação, Wesley Gamaliel. A relevância é importante. E aí, a gente precisa saber da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, o que ela vai fazer frente a essa informação compartilhada aí nas redes sociais. Eu queria até te ouvir, Milton, porque a gente tem uma luta de vários anos para implementar a audiodescrição na TV, e aí isso vem sendo adiado. E agora, além dos adiamentos por questões aí de legislação, de Ancine e tudo mais, agora tem as próprias emissoras de TV fazendo esse tipo de coisa. É triste, né? É lamentável, Wesley, Aguinaldo, e só para relembrar aqueles que nos assistem, essa luta, nosso primeiro passo, né, oficial, ele se dá em 2006, quando é publicado aquele memorando, dando o primeiro cronograma, né, a implementação da audiodescrição na TV brasileira, e a partir disso construímos uma verdadeira guerra, digamos, entre as entidades, usuários, profissionais da área de acessibilidade, do outro lado, as TVs, né, que criaram uma série de complicações para a não implementação da audiodescrição, e entre ganhos e perdas tivemos algumas conquistas, e a gente não pode admitir que conquistas, né, já estabelecidas, elas se deem em retrocessos. E acho que o que foi muito bem pontuado por vocês é que uma TV pública, ela deveria dar o exemplo, né? E não adianta dizer, porque as pessoas não assistem. Não, assistem. Se há essa grita, se há essa demanda, essa manifestação de um usuário, de uma pessoa cega, é porque existe demanda. E existindo ou não existindo, independente, a programação está disponível para quem não tem nenhum tipo de deficiência. Então, é um direito constitucional, uma vez que está garantido na nossa Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil ratifica como ementa constitucional, e está garantido na nossa Lei Brasileira de Inclusão, e é uma ferramenta fundamental para o processo de compreensão da informação na programação da TV. Então, nós não podemos ficar calados, não vamos ficar quietos, e estamos de olho, Wesley. Retrocesso, Aguinaldo Borcati? Sem dúvida nenhuma.
é retrocesso, porque a questão da acessibilidade e a audiodescrição traz isso, né? A acessibilidade a conteúdos da programação de televisão é um direito garantido e a TV Cultura vinha, né, num caminho muito interessante na implementação na sua grade de programação. A gente até entende que muitas vezes você não consegue fazer isso de uma vez só, mas você faz num processo gradativo. O que a gente lamenta e o que parece indicar, né, essa notícia passada pelo ator Edgar, é que realmente a TV Cultura, ao invés de progredir, de caminhar, de dar mais passos avançando para uma acessibilidade total na grade de programação, está voltando atrás. E isso é preocupante, é realmente um retrocesso, Wesley. E a gente vai continuar acompanhando, né, Marcos? Eu juro para você, eu esperava isso das emissoras privadas, que se a gente pode chamar assim, mas de uma TV pública, eu não esperava não, viu? Depende da correlação de forças, Wesley. O atual governo de São Paulo, ele tem uma visão de estabelecer cortes em áreas como cultura, como educação inclusiva. Cabe ao secretário Marcos da Costa também fazer pressão, né, secretário? Vamos fazer pressão para que a Fundação Padre Anchieta tenha o recurso necessário, porque o retrocesso na qualidade de programação da TV Cultura e entre os itens de qualidade, o retrocesso na acessibilidade, são sintomas. São sintomas. Orçamento é escolha, né? A gente faz assim também na nossa casa, né? A gente escolhe onde é que a gente vai poder cortar custos. Orçamento é escolha. E orçamento é a cara de um governo. Você quer conhecer um governo? Tente descobrir em que itens, em que rubricas, em que setores orçamentários o dinheiro é cortado. E vale salientar, Marcos Aurélio, se me permite, Wesley, que atualmente a legislação ela prevê que a quantidade de horas ofertadas em audiodescrição é ao menos 20 horas semanais. Mesmo que a empresa, né, a TV Cultura, esteja ofertando esse mínimo que é garantido na Constituição ou na legislação, não se justifica o corte no recurso já existente. Não justifica, é inadmissível. E a gente vai continuar acompanhando e em tendo resposta da TV Cultura, a gente compartilha com todos os nossos telespectadores aqui do nosso De Olho na Inclusão. Mas agora a gente vai falar do TST, que decide que empresa de refrigerante deverá indenizar trabalhador negro com deficiência. Me conte mais, Marcos. Exatamente isso, Wesley e telespectadores. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, rejeitou o recurso de uma fabricante de refrigerantes que realmente decidiu que ela deverá pagar, ou seja, o TST decidiu que ela deverá pagar R$50 mil de indenização ao auxiliar de manutenção, que argumentou não ter sido promovido em razão de ser uma pessoa negra e com deficiência, ou seja, estaria havendo um duplo preconceito da empresa. Por isso o TST se decidiu por essa multa, essa indenização de R$50 mil. Na ação, o trabalhador diz que durante 4 anos esteve empregado como auxiliar de post-mix, mas exercia na prática, de fato mesmo, o cargo de técnico de manutenção e não de auxiliar, ou seja, ele deveria receber um salário maior. Segundo o site Migalhas, o funcionário ouviu a promessa de que seria promovido para o cargo que ele realmente exercia, mas quando surgiu a vaga para esse cargo, ele não foi elevado a esse posto, né? Não foi levado em consideração. A empresa afirmou que o trabalhador não poderia exercer a função de técnico, né, e, portanto, sair da função de auxiliar, porque não poderia pilotar motocicleta em razão de sua deficiência no pé. O TST rejeitou esse argumento e manteve a decisão unânime de que a empresa terá que pagar a tal indenização de 50 pratas para esse funcionário. R$50 mil. R$50 mil vai sair do bolso da empresa e espero que ela aprenda com isso e não faça a mesma coisa com outras pessoas. Mas vamos falar do primeiro transplante de olho do mundo. Aguinaldo Borcati. É isso, Wesley. A notícia vem lá de Nova York, nos Estados Unidos, e foi anunciado pelos cirurgiões que realizaram o primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Segundo a agência Reuters, o procedimento foi realizado há 6 meses
em meio a uma cirurgia de recomposição facial de um militar aposentado após acidente elétrico. De acordo com os médicos, o olho implantado mostrou sinais importantes de saúde. A visão do militar não foi recuperada com o transplante, porque ainda não há comunicação do olho com o nervo óptico. Os cirurgiões implantaram células-tronco de doador e receptor com o objetivo de substituir as células danificadas e tentar reverter a situação. Os médicos consideram que o resultado pode abrir novos caminhos para a pesquisa. Notícia boa que vem lá de Nova York, nos Estados Unidos, Wesley. Boa notícia, Milton Carvalho. Não tem muito a ver com tecnologia, mas acho que acaba tendo tecnologia envolvida no meio. Boa notícia na sua avaliação? Ah, tem sim. E, inclusive, Wesley, embora esse procedimento ele tenha sido realizado para fins estéticos, mas eu aproveito essa notícia para informar uma que eu li recentemente, ainda essa semana, uma publicação do Elon Musk dizendo que uma de suas empresas, de suas startups, está desenvolvendo uma tecnologia que vai fazer os cegos enxergarem. Vamos apurar isso e, de repente, trazer com mais detalhes aqui para o De Olho na Inclusão, Wesley. Eu só espero que não seja esses óculos que fazem milagre aí, Não, porque calma. aí a coisa vai ficar feia, viu? Mas a gente tá acompanhando essa história também, tem posicionamento lá na página da ONCB no Facebook, você pode acompanhar. Que não seja isso, viu, Elon Musk? Porque isso a gente já sabe que não funciona. Mas, vamos falar da reforma tributária? Ela prevê desconto em impostos na compra de dispositivos de acessibilidade. Marcos Aurélio. É isso, independentemente das polêmicas que envolvem a reforma tributária, esse aspecto pode significar um avanço. A emenda constitucional da reforma tributária, aprovada no Senado, prevê a redução de impostos na compra de tecnologias assistivas e também na compra de medicamentos para pessoas com deficiência. Segundo a agência Senado, a redução, a princípio, será de 60%, podendo chegar a 100% em alguns casos, em alguns produtos. O benefício dependerá da discussão de uma lei complementar. Essa lei complementar será discutida na Câmara e no Senado, claro, posterior à reforma, por isso mesmo se chama complementar, posterior à reforma tributária. Explicou o advogado Clairton Gama, que é especialista em direito tributário, explicou isso ao blog Vencer Limites, no jornal Estado de São Paulo, chamado Estadão. O texto da reforma volta agora para a Câmara dos Deputados. Então, vai voltar o texto da reforma, Câmara dos Deputados, uma vez aprovada. Aí tem as leis complementares e, entre elas, essa possibilidade, Wesley. E aí a gente tem que lutar muito, né, Milton Carvalho? Porque tem coisas que eles não consideram como tecnologia assistiva, mas pra gente é. Um exemplo é o próprio celular, né? É o que a gente sempre vem batendo na tecla junto aos poderes, aos conselhos, exatamente isso, Wesley. Que muitas vezes uma tecnologia para uma pessoa que não tem deficiência é mais uma tecnologia, mas na mão de uma pessoa com deficiência, no nosso caso, né, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, são extremamente essenciais, que de fato abrem portas para a gente. O smartphone, os computadores, né, notebooks, são exemplos disso, mas certamente nós não estamos desatentos a isso e vamos aproveitar essas oportunidades, de repente conseguir articular, né, para que essa nossa demanda ela consiga ser contemplada ou na revisão da lista de tecnologias assistivas ou na própria implementação dessas leis complementares. Então, a ONCB está aí para conseguir essas conquistas que nós, de fato, precisamos. Conquista, né? De certa forma, é um avanço, né, Aguinaldo Borcati? Sem dúvida nenhuma, é um avanço, até porque a gente sabe que muitas das tecnologias assistivas, elas têm um preço muito alto. E você poder abater, dar desconto nos impostos, né, que estão ali e que tornam também esse produto mais elevado, é realmente muito bom. É dar mais possibilidades para as pessoas com deficiência poderem adquirir
estes produtos é dar mais acessibilidade na prática, né? Uma das formas de você produzir boas políticas públicas é justamente com essa questão da isenção e abatimento de impostos. Então, esperamos que no trâmite aí legislativo tudo corra dentro da normalidade, que não haja nenhum empecilho e que isso possa entrar realmente nessa proposta de reformulação aí do sistema tributário nacional. Importante seria, Marcos Aurélio, que a gente conseguisse desconto dos impostos de produtos importados. Estou sonhando muito ou não? Não, sonhar não custa nada, produtos importados custam. Agora, Wesley, sempre que a gente levanta esse tipo de questão, sempre vai haver alguém que vai dizer assim, mas por que privilégios? Não, nós não estamos falando de privilégios. Nós estamos falando de ação afirmativa, que, aliás, é um conceito muito mais estadunidense do que de esquerda, como algumas pessoas se equivocam a falar sobre ação afirmativa. É um conceito, affirmative action, que é de tratar desigualmente os desiguais para buscar a igualdade. Ou seja, gerar oportunidades para aqueles que têm barreiras nas oportunidades, barreiras na geração de emprego e renda, barreiras em possibilidades de empregos adequados e com salários justos. Então, nada mais justo do que buscar essa igualdade através de alguns benefícios. Isso é equidade, que é diferente de estabelecer uma igualdade de direitos na qual todo mundo recebe mais ou menos o mesmo direito. Não, tratar de maneira desigual os desiguais é realmente o caminho para igualar. É isso, eu vou continuar sonhando e acompanhando aí toda a tramitação do projeto e torcendo para que a gente consiga incluir o celular, computador nessa reforma como tecnologia para pessoa com deficiência e, por que não, o desconto em impostos de produtos importados para pessoas com deficiência. Vamos lá, aqui no nosso De Olho na Inclusão, acompanhando e trazendo as informações para todos vocês. E a gente convidou o Milton Carvalho para estar aqui com a gente, porque a semana passada a gente falou sobre uma pesquisa que avaliou a acessibilidade em sites e tal. E ele, que é o secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB, vai comentar a notícia que divulgamos aqui na semana passada sobre a segunda edição do ranking de acessibilidade digital da consultoria Yaman, Agnaldo Borcati. Depois eu quero falar sobre isso, porque eu fui olhar os sites, viu? É isso, então eu vou contextualizar aqui para o nosso espectador poder entender. Nós noticiamos na semana passada que os sites de venda online do Airbnb, Latam e Enjoei foram considerados os mais acessíveis do Brasil, de acordo com a segunda edição do ranking de acessibilidade digital da consultoria Yaman. E aí, noticiei também, falei que o critério de avaliação das plataformas foi o cumprimento das diretrizes de acessibilidade indicadas pelo consórcio internacional W3C. O levantamento analisou todo o fluxo de compra nos sites dessas empresas, desde a tela inicial até a conclusão do pedido. E aí a consultoria criou uma escala de 0 a 10. O Airbnb teve a maior pontuação com 9,82, seguido por Latam com 9,65 e pela Enjoei com 9,51. Logo após eu dar essa notícia, você já comentou, né, a respeito da tua experiência com esses sites, Wesley, e a gente até chamou os nossos espectadores para também opinarem a esse respeito, e muitos deles opinaram, inclusive, não concordando com essa consultoria, com esses dados divulgados. E até por isso, nós estamos trazendo aqui também o secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da UNCB, o Milton Carvalho, né, que entende do assunto e que pode também dar uma opinião abalizada a respeito desse assunto. Pois é, Agnaldo Borcati e espectadores do De Olho na Inclusão. Eu estava acompanhando o De Olho da Inclusão na semana passada e essa notícia realmente muito me chamou a atenção, porque, em primeiro lugar, né, além de secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB, sou pessoa cega e sou usuário de diversos desses serviços, né, de e-commerce. E quando eles falaram, né, desse ranking, não é possível, gente. Os sites, quando a gente pensa, né, nessas diretrizes estabelecidas pelo W3C,
né? Só para contextualizar o nosso espectador, as diretrizes elas dizem que esse fluxo, né? O que é o fluxo? É você fazer todo o procedimento, da busca até a finalização da compra. Ela tem que ser feita da maneira mais simples possível, ou seja, olha, se eu precisar utilizar algum recurso, algum arrumadinho, eu precisei para acessar um botão, eu usei o recurso de reconhecimento de texto lá do OCR. Bom, isso já é um sinal de que aquele recurso não é acessível. Mas eu tive que usar uma simulação de clique de mouse para poder acionar determinada função ali no... Não. Qualquer que a gente chamaria de gambiarra que você precise fazer, beleza, você pode até ter conseguido fazer a compra, mas se você precisou utilizar de qualquer recurso suplementar à navegação básica de um leitor de telas ou dos recursos utilizados por uma pessoa com baixa visão, isso significa que o serviço ele tem problema de acessibilidade. E é o que acontece com esses 3 que foram divulgados, né? Você faz uma navegação, a navegação ela não é limpa. Muitas vezes o foco do leitor de tela se perde, muitas vezes você precisa utilizar recursos como clique de mouse, ou às vezes nem consegue, né? Por exemplo, eu fui tentar simular a aquisição de uma passagem no site da Latam e eu não consegui passar da primeira tela. Ou seja, eu não consegui estabelecer os parâmetros da busca. Então, se eu queria uma passagem de volta, só ida, número de passageiros, e o pior de tudo, o calendário não abre, você não consegue colocar a data. Então, eu não entendo, não sei quais foram os critérios utilizados, né? Lá na notícia eles falam que foi utilizado testes por meio de uma dupla, né? Onde se faz com a pessoa com deficiência, é assim que está na notícia, e uma pessoa sem, né? Um testador. Só que esse pessoa com deficiência não se especificou que tipo de deficiência, porque o fluxo pode estar acessível para uma pessoa que tem baixa motricidade, para uma pessoa que tem, sei lá, outras especificidades, mas de nossa parte, de nosso interesse, certamente esse ranking não atende às questões de acessibilidade voltadas às pessoas cegas. Wesley? O Milton, você estava comentando aí, e eu peguei a edição de 2022, eu estou com ela aberta aqui, e em 2022 o primeiro lugar era a Apple. O Airbnb não aparecia nem entre as 5 primeiras, e em 2023 ela surgiu. Eu não sei o que mudou no site da Airbnb para consultoria, porque para mim continua ruim. Você falou da questão do calendário, não é esse o único problema lá do site. Mas a diferença da consultoria da pesquisa de 2022 para de 2023, pelo que eu li nos documentos do site, é que em 2023 eles não usaram a dupla com deficiência, eles fizeram o teste com sistema automatizado, então não teve participação de pessoa com deficiência nessa de 2023. Seria esse o problema? Possivelmente, Wesley, porque embora essas buscas, né, os testes automatizados, eles apontem alguns problemas de acessibilidade, mas eles não substituem de forma alguma a usabilidade de um usuário. Vou pegar um exemplo bem prático para o nosso espectador entender. Quando você navega por um elemento em um site, o leitor de telas ele vai falar o que é aquele elemento. Então, ele vai falar, sei lá, acessar a compra, ou então passagens diárias. Você tem diversos botões e para cada botão você tem um tipo de compra. O que é isso? Isso é uma etiqueta, né, que o desenvolvedor do site coloca ali para que o leitor de telas identifique. Só que se nesse botão tiver lá XPTO, um código, o teste automatizado ele vai entender que aquele botão está contextualizado, ou seja, ele está identificado.
só que ele não está identificado da maneira correta, percebe? Ou seja, é um falso positivo. Então, na realidade, esses testes, eles muitas vezes, estão mascarados por falsas informações de acessibilidade, onde somente o usuário ou um tester, né, uma pessoa que tem uma formação específica, vai identificar que ali existe um problema de acessibilidade. Mas você sabe que não é nem o caso, né, desse site que eles falaram, porque até quem não tem conhecimento de acessibilidade sabe que o Airbnb tem problema de acessibilidade. Eu estou aqui com a pesquisa de 2022. Olha, primeiro lugar em 2022 foi a Apple, segundo lugar a Samsung, terceiro lugar o Elo7, o quarto lugar é a Que Concursos e o quinto ficou a 123 milhas. Aí, em 2023, que é o que nós estamos falando agora, ficou o Airbnb na primeira colocação, a Latam no segundo. Latam, que na minha opinião também é muito ruim, e eu não sou consultor em acessibilidade digital, mas do ponto de vista do usuário, é ruim. Depois vem a Enjoei, esse eu nunca acessei, então não tenho opinião formada sobre ela. A Apple eu conheço e todo mundo conhece e sabe que não é o site mais maravilhoso do mundo, mas é muito mais acessível que o Airbnb. Tá em quarto lugar, e depois a Amazon Brasil, que também tem problema de acessibilidade, mas na minha opinião é melhor do que o Airbnb. Eu acredito que essa questão do teste automatizado foi determinante para esse resultado ruim na minha avaliação, viu, Muito Milton? provavelmente, Wesley. E eu corroboro com a sua opinião. Também acho que o site da Amazon Brasil não é dos melhores, mas pelo menos um fluxo de compra uma pessoa cega consegue concluir com alguma facilidade. O site da Apple também não é lá as maravilhas, mas esses serviços estarem atrás em um ranking de Airbnb e Latam é no mínimo de se estranhar. Aguinaldo Borcati, eu acho que eu falei muito. Eu vou deixar você fazer perguntas e trazer a sua opinião também aqui na nossa discussão. Pois é, é só duas constatações, né? Nessa lista que você divulgou de 2022, essas três não aparecem na lista, não é nem entre as cinco, elas não aparecem na lista, e aí de repente elas aparecem no topo dessa lista de 2023. E o outro ponto que eu quero ressaltar é que também para quem tem baixa visão, esses sites não são acessíveis. O Airbnb eu tentei fazer um cadastro lá, não consegui, tive dificuldade. Chega um momento que você tem que tirar uma foto, por exemplo, e tem que tirar o óculos. Eu não consigo tirar foto com o óculos. Eu tirei o óculos, eu perco toda a condição ali de enxergar. Já com o óculos tem alguma dificuldade, né? E imagine sem o óculos. Então, a percepção que o Milton traz, né, que o Wesley levantou essa questão no programa passado e que muitos dos espectadores também apontaram, se verifica também na questão relacionada à pessoa com baixa visão. O Milton Carvalho, com relação a essas situações, é claro que a gente trouxe essa notícia no programa passado, ao verificarmos, né, que as pessoas entenderam diferente do que a consultoria, estamos trazendo esse contraponto no programa de hoje. Existe algo que efetivamente pode ser feito para além mesmo da informação? Porque, de certa forma, isso de você apontar empresas com uma acessibilidade alta no topo da lista também traz um benefício de marketing, né? A gente até se pergunta, né, que o que é que está por trás dessas listas, Aguinaldo? Porque é muito sério, né, você apontar, e principalmente em questões que diz respeito à questão do direito e da dignidade humana, né? Porque você garantir a acessibilidade informacional, e é o que a gente vem falando bastante aqui hoje e anteriormente no programa passado, a questão da atuação com responsabilidade. E muito nos chama a atenção, né, por ser uma empresa de consultoria, ou seja, só o próprio o nome, né, que designa a empresa já lhe daria uma certa veracidade, sustentabilidade naquilo que faz, mas
quando um usuário simples vai verificar, a gente vê que a coisa não desanda por aí, né? E isso é bastante preocupante para a gente que milita, que luta pelos direitos, pela garantia, né, do acesso à informação, a autonomia da pessoa com deficiência. Então, quando a gente vê esse tipo de divulgação, acho que a gente, de fato, não vê com bons olhos, porque não há veracidade naquilo que se produz, né, amigo? Marcos Aurélio de Carvalho, você que tem baixa visão também, tem dificuldades diferentes das minhas para navegação web. Vamos lá, estamos com Ah, Milton Carvalho Airbnb, aqui com a gente. Airbnb nem pensar. Não, olha, ampliar a letra é difícil, é tudo difícil. E outros que foram citados aí. Primeiro de tudo, eu sigo o relator, né? Milton Carvalho. É o especialista, é a pessoa credenciada e eleita na Organização Nacional de Cegos do Brasil para cuidar dessa área como secretário temático, né? Eu explicar para quem não conhece como funciona a estrutura de uma ONCB ou de uma ULAC, os secretários temáticos estão para a nossa organização como ministros de Estado estão para um governo, ou seja, ou como os secretários estaduais, municipais estão para os governos locais. Ou seja, são os especialistas no assunto, deveriam ser sempre assim, né? Como acontece com o Milton, que nos orientam, propõem, tem uma postura não apenas de comentar, mas tem uma postura propositiva para aperfeiçoar, no caso do Milton, aperfeiçoar a acessibilidade e o direito à informação acessível, inclusive e tudo mais. Então, duas afirmações. Primeiro, siga o relator. Tudo que Milton falou está falado porque ele é do ramo e do ofício. E segundo, como é que uma pesquisa, seja ela qual for, pode ser uma canoa furada? Quem fez mestrado, doutorado, aqui temos, né, pessoas nessa bancada que fizeram, o Milton é um professor universitário, sabe muito bem que, dependendo de como você estabelece os critérios de uma pesquisa, ela pode ser uma pesquisa com resultados consistentes ou com canoas furadas. Pesquisa depende muito da metodologia. E aí, câmera em mim aqui, ó, até cheguei mais perto. Tem um velho dito popular que diz: se torturados com força, e nós somos contra as torturas, os números podem confessar qualquer coisa. Somos contra a tortura e somos contra números que confessam qualquer coisa, principalmente quando confessam o que não é verdade. É isso aí. É o nosso De Olho na Inclusão abordando essa notícia polêmica, viu? Polêmica que é a consultoria que apontou aí os principais sites mais acessíveis. Não concordo com essa lista, não concordo com essa lista. E o que pode ser feito agora, Milton Carvalho? O que a ONCB pode fazer alguma coisa? Pensa em alguma coisa? Ou essa divulgação já é o suficiente? Olha, Wesley, eu acho que, enquanto ONCB, acho que divulgar, né, nós temos a responsabilidade de chamar a atenção para os nossos espectadores, aqueles que acompanham o trabalho da ONCB, que nós não corroboramos, né, com tais informações, é tanto que estamos aqui para desdobrar tais informações. Em segundo lugar, é chamar a atenção para os usuários, as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão, que são usuários desses serviços, e que um caminho, né, é encher o saco deles por meio das centrais de atendimento ao consumidor. Acho que é uma boa iniciativa, porque nós precisamos ser respeitados enquanto consumidores. A gente precisa, o e-commerce, né, já que a gente falou aqui da acessibilidade, da tecnologia assistiva para nós nos smartphones, nos computadores, então o e-commerce talvez seja uma das grandes oportunidades que pessoas com deficiência visual tenham de ter acesso a serviços e produtos. No entanto, se essas plataformas não são acessíveis, né, nós ficamos bastante prejudicados. Então, um caminho para nós é não ficar quietos, não aceitar essa falta de acessibilidade. Nos mobilizemos, vamos encher o saco dessas centrais, por mais que você pense, não vai adiantar. Adianta. Adianta porque se um só gritar, realmente não vai adiantar de nada, mas se começarem a chegar reclamações de 10, de 20, de 50, de 100, peraí, vamos fazer alguma coisa porque esses caras querem comprar. Eles também são consumidores e nós precisamos ser vistos
como consumidores para que tenhamos essas plataformas acessíveis a gente. Wesley. É isso, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui no nosso De Olho na Inclusão, que fica por aqui. Mas antes, eu lembro sempre que ele, que ganhou aumento, que ganhou mais um dia, estará com você lá na Rádio NCB, segunda-feira com o Esporte Divisão. Ele que conseguiu derrubar o técnico do Botafogo, Aguinaldo Borcati. Muito obrigado, viu? Verdade, o Lúcio Flávio se derrubou sozinho, né? E o Botafogo contratou um técnico, inclusive, que eu gostaria que estivesse no meu time, que é o Thiago Nunes. Enfim, coisas do futebol. E a gente fala sobre isso no Esporte Divisão, segunda-feira e quarta-feira, agora nesse novo dia, sempre às 8 da noite, Lorena Oliveira, André Ferreira, Simplício e eu, e sempre com convidados especiais também para falar a respeito dos esportes paralímpicos, destacando a partir de agora os Jogos Pan-Americanos. Então a gente atrapalha o teu programa da noite, Wesley, para falar sobre esporte na rádio ONCB e todos são os nossos convidados. Sexta-feira que vem a gente está de volta por aqui, de olho na inclusão. É isso, um grande abraço a você, Aguinaldo, até o próximo programa. Muito obrigado você também, Milton Carvalho, pela participação. Aguardamos você em outra oportunidade aqui no nosso De Olho na Inclusão. Ô, meu caro Wesley, é sempre um prazer enorme contribuir com essa marca da ONCB, essa marca de qualidade de comunicação e poder contribuir com os nossos espectadores, com aqueles que acompanham o canal da ONCB e o De Olho na Inclusão. Então, fiquem à vontade. Precisamos, estamos a postos. Um grande abraço para você e para todos que nos acompanham. Valeu, Milton Carvalho, obrigado a você também, Marcos Aurélio de Carvalho. Pois é, vocês repararam o que Milton Carvalho falou como última frase? Precisando, estamos a postos. Precisando, estamos a postos. Precisando, estamos ligados. E não precisando também, porque nós ficamos o tempo todo ligados naquilo que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, a dicas importantes para as pessoas com deficiências visuais e também, é claro, a busca de garantia dos direitos já conquistados. Nós marcamos em cima. Nós estamos sempre disponíveis para que todos nós sigamos de olho. De olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.